Primeira coisa, eu queria ver se alguém ficou com alguma dúvida que quer esclarecer. E depois eu quero partir para uma conversa mais prática sobre a nossa espiritualidade e a nossa realização espiritual e o nosso progresso espiritual. O homem não nasceu para sofrer. O homem nasceu para continuar a ser feliz eternamente, porque ele espiritualmente o homem já é feliz. A felicidade é uma parte da manifestação do espírito dele. E ele começa a sentir começa a sofrer na Terra porque ele se desvia do equilíbrio divino. Ele se desvia do equilíbrio das leis divinas que criam a forma humana e a personalidade humana. Então, no momento que isso acontece, porque o homem começa a agir com o ego. Então, ele começa a sofrer porque não consegue realizar os anseios desviados dele e não consegue realizar os desejos que também estão fora do equilíbrio, aquilo que está fora do equilíbrio. Então, isso causa sofrimento. E aí ele aumenta, geralmente, ele aumenta a prepotência dele e se desvia mais ainda, tentando alcançar um êxito forçado. Então, ele se desvia ainda mais e aí o sofrimento aumenta ainda mais, porque ele vai adquirindo karma e começam a vir resultados indesejados. E, na realidade, o karma é a salvação dele. Porque o karma vai fazer ele aprender a seguir de uma forma harmônica com Deus, com a força do universo, com a força criadora do universo. Então, o karma, para o karma conseguir endireitar aos hábitos errados e desequilibrados do ser humano, ele cria ações doloridas, porque eles obrigam o ser humano a abandonar o caminho os sulcos que ele traçou na mente dele, na memória dele. Então, isso dói, mas cura. Isso dói, mas cura. E o karma, o pensamento, vamos chamar assim, pensamento kármico, o karma não pensa conforme o homem pensa que ele tem 70, 80 anos de vida. O karma pensa que o ser humano é eterno. Então, ele quer corrigir as coisas, os maus hábitos, ele quer corrigir de uma forma eterna, para sempre. Então, isso causa dor. Se nós vamos olhar do ponto de vista da nossa eternidade, as dores, não o sofrimento, as dores são cura, são a nossa cura para nós tornarmos a viver felizes eternamente, porque nós estamos viciados, alguns de nós, não estou falando todo mundo, mas alguns de nós
está viciado em hábitos completamente desequilibrados e errados. Esses hábitos, eles prejudicam, primeira coisa, o próprio ser humano e depois prejudicam os familiares e os seres próximos dele, muitas vezes inconscientemente. E isso Deus não vai deixar permanecer sempre. Por isso tem na lei do karma que atua dolorosamente sobre a nossa vida para fazer com que nós possamos entender o que é certo. E isso às vezes demora muito, porque nós trazemos muita teimosia na nossa mente, na nossa compreensão. Então, de uma forma resumida, o karma e a dor que o karma causa é cura. Mas a dor não é sofrimento. Sofrimento é uma coisa da nossa alma, é uma coisa mental, porque você está sofrendo de ideia que você vai morrer. Você sofre da ideia que um ente querido está indo embora, ou foi embora. Você está sofrendo porque você perdeu as tuas coisas nos quais você estava amarrado, estava apegado. Então, isso causa para você um sofrimento. Mas esse sofrimento é um sofrimento causado pelo teu ego, porque você criou laços de amarramentos, de apegos a coisas materiais, a coisas finitas, a coisas ilusórias e passageiras. Então, o sofrimento é por causa das ações tortuosas do nosso ego. Mas a dor causada pelo karma é dor saudável que dói, mas cura. Mas isso, em resumo, é... Poderias dar um exemplo mais, digamos, mais humano, mais terráqueo do que é a dor? Um exemplo de dor e um exemplo de sofrimento. Sofrimento. Muito bom. Você pega, por exemplo, alguém que tem muita gente assim, que está muito apegado aos bens materiais. Ele tem, por exemplo, uma coleção de colheres antigas, ou selos, ou, sei lá, carros, ou seja o que for. E ele está muito apegado a esta coleção. E esse apego vem de muitas vidas anteriores. Isso não é criado só numa vida só. E então ele sofre porque ele não está conseguindo aquele modelo de carro que está faltando, ou aquele selo único que existe. Isso causa para ele muito sofrimento, que ele não está conseguindo, ou então ele conseguiu, mas ele perdeu por algum motivo. Então, isso também causa para ele um sofrimento. Agora, isso é o sofrimento do ego, que ele não consegue se tranquilizar por causa desse apego. Ele não consegue entrar em harmonia com o divino, nem pensa no divino, porque o que mais atrai ele é o apego específico dele. Então, como se resolve isso? Você pode ir lá e convencer ele. Alguém pode ir e explicar para ele: olha, meu senhor,
você está sofrendo muito por causa do teu apego. Deixa de ter esse apego. Entrega os teus bens para os pobres. Por exemplo, eu estou inventando um exemplo. E ele não vai querer, porque isso ele adquiriu, esse apego ele adquiriu durante muitas encarnações. Aí, os senhores do karma se reúnem e examinam este caso, fazem um estudo profundo para eles. Fazer esse estudo profundo não é humanamente que eles fazem isso. Espiritualmente, eles podem fazer esse estudo em questão de segundos, para penetrar nas raízes do porquê está acontecendo isso neste ser humano, e aí eles acham soluções espiritualmente tudo isso. E eles aplicam um karma específico para ele. E vamos supor que esta pessoa morre de velhice, mas ele ainda está com esse apego terrível. Aí, na próxima encarnação, ele já vai ter um karma referente às suas ações do passado, mas karma planejado pelos senhores do karma. E o karma vai fazer com que ele vai... Bom, eu não sei, eu não posso dizer qual é o karma, mas o karma vai atingir exatamente este ponto. Por exemplo, ele novamente vai se dedicar novamente a um tipo de coleção específica, só que ao mesmo tempo ele vai ter um filho que vai amar ele muito, filho único, que nasceu na velhice dele. E aí este filho, de repente, fica com uma doença incurável. Então, a dor dele com a doença do filho e o querer dele para curar o filho vai começar a tirar a atenção dele da coleção dele. Aí, com o tempo, ele vai ver que esta coleção não tem nenhum valor diante do fato que o filho dele vai morrer jovem, sendo que é o filho único e muito amado. Então, ele vai, essa dor kármica vai fazer com que ele vai compreender que não está valendo estas coleções que ele faz. É muito mais importante, se eu tivesse filho saudável, se tivesse uma invenção agora de inventar uma cura para a doença do meu filho, eu daria tudo, eu daria toda a minha coleção rara e cara, eu daria. Quer dizer, espiritualmente e mentalmente, ele vai começar a renunciar aos apegos dele. E quando ele vai morrer, na próxima encarnação, ele já vai vir com esta meia cura. Ele vai vir com a consciência dele já ligada que fazer coleções assim não é tão importante, tem coisas mais importantes. Essa experiência que ele adquiriu com o filho dele na vida passada. E desta maneira, aos poucos, ele vai se livrar deste apego. Assim acontece com todos os apegos. Com todos os apegos. Apegos mesmo de família, mesmo apego de dinheiro, de família, de arte, de beleza, você continua apreciando tudo com todo o coração, mas não tem este apego. Você começa a entender que tudo está na mão de Deus e você começa a entender que tudo na vida é passageiro. Tudo isso vai terminar.
E o único valor é, como Jesus falou, aqueles bens espirituais que você adquire no reino dos céus. Isso que Jesus falou. Não procura adquirir bens, valores materiais, que aqui tem traças e ladrões, etc., etc. E, acima de tudo, você vai morrer e perder tudo. Procura adquirir valores no mundo espiritual, no reino dos céus, como ele chamou. Então, o resumo da evolução humana é esta. Isto é a evolução. Por isso que nós precisamos encarnar muitas vezes até começar a limpar todos os apegos da mente. Tem gente muito, mas muito apegados à família, a um filho, aos filhos. E esses filhos crescem e você, como um dos pais, tanto faz pai ou mãe, você faz tudo pelos filhos, você se esforça, você faz tudo que você pode e não pode. E aí, quando você chega na velhice, quanto mais você deu, eles viram as costas para você. Não, não é sempre, não é tudo assim, mas muitas vezes é assim. Talvez na maioria das vezes. Enfim, não sei se na maioria. Muitas vezes é assim. Então, você, naquele momento, quando isso acontece, você começa a cair na tua ficha espiritual e você começa a entender que nos filhos, ou seja o que for, você tem que dar o que tem que dar. No equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, usando o bom senso. Por isso que Deus deu para você o pensamento, a vontade, as faculdades eleitas do coração, o bom senso de você poder penetrar na inteligência universal e entender o que é bom fazer, o que é melhor fazer. Por isso acontecem as grandes decepções da tua vida, para ensinar. Porque uma grande decepção na vida, desculpa de falar, uma grande decepção na sua vida é uma bênção. A dor que você tem de uma decepção é bênção. Você tem que agradecer a Deus por ter passado por essa experiência. Porque se você teve decepção, quer dizer, você teve grande esperança. Você teve grande esperança. E, na realidade, o certo é esperar somente de Deus. Não esperar nada de ninguém. Não esperar nada de nada. Esperar só de Deus. Coloca a tua esperança em Deus. Aquilo que Deus dá para você, abre os teus braços, abraça com grande amor e grande agradecimento, se você sente assim. E aí você nunca vai se decepcionar, porque você não espera nada de ninguém, somente de Deus. Então, o assunto que eu queria conversar hoje um pouco é o que nós vamos adquirir da nossa meditação, o que nós vamos adquirir de todas essas conversas que a gente tem. Agora nós vamos entrar numa recessão. Esta reunião de hoje é a última reunião do ano. Só vamos voltar no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro é quinta-feira. Então, lembram, só no próximo ano. Então, qual é o resultado que você adquiriu? O que você adquiriu até hoje? Eu vou te dizer, o que você adquiriu hoje é bom senso.
vontade para pensar, vontade de meditar, ligar-se a Deus, ligar-se ao universo desconhecido dentro de você. Desta maneira, você amplia a tua inteligência e usar esta inteligência, essa sutileza, para aplicar ela de uma forma prática no teu dia a dia, nas tuas decisões. Não continuar a mesma coisa como antes, que nem um autômato. Não continuar que nem uma máquina programada que, em tal caso, você faz assim, em caso diferente, você faz assado. Sempre igual. Então, você não evolui. Não evolui. Você pisa no mesmo lugar. Quando você passa anos, você olha no chão, você vê um único buraco num lugar onde você pisou no mesmo lugar. Não progrediu nada. E aí você olha, você já ficou velho. Vai ter que morrer, vai ter que nascer de novo para tentar a próxima vez. De repente, a próxima vez, os senhores do karma vão ser mais contundentes com você. Mas vai doer, porque para você abandonar os teus hábitos antigos é, às vezes, difícil. Por que é difícil? Porque você não quer abandoná-los. Por isso é difícil. Mas o certo é você ser livre. O certo é você ser mais você, independente, original, não programado. Você não é robô, você não é máquina. Você é livre. E livre significa que você decide na hora, você usa o teu bom senso, usa a tua inteligência, usa a tua consciência e analisa todas as condições que estão diante de você e não faz o que você programou antes. Analisa de novo. Chama Deus dentro de você para te ajudar. Ele vai te ajudar. Se você vai bater na porta dele, ele vai abrir a porta, ele vai te ajudar. Então, e para isso precisa acreditar um pouco nele, na existência dele, na existência cósmica dele. Ele é a inteligência absoluta. E você é um raio dele. Você é a imagem dele. Por que não usar esta inteligência sem programação prévia? Porque você não sabe o que o futuro traz para você. Então, você vai dizer, este é meu filho, eu preciso dar tudo para ele, eu preciso dar o que ele quer. Nada disso. Isso é um preconceito. Na hora você decide o que é equilibrado. O amor é equilíbrio. Isto é amor, equilíbrio. O amor é espontâneo, não é programado. O amor não é programado. Se você tem um sentimento programado, você está se enganando redondamente. Amor não é programado. Amor é original, é espontâneo. Se ele nasce na hora, é verdadeiro. Se ele nasce por uma pré-programação, é falso. É falso. E não somente isso, é prejudicial. Olha um filho teu, ou outro caso também, mas neste caso, o exemplo de um filho. Olha um filho teu, se você vai dar demais da conta, você vai dar uma educação errada e altamente prejudicial. E isso vai voltar para você. Vai voltar para você dele, do teu filho. Quando ele crescer,
e vai despertar a consciência dele, que é igual como a tua, porque vocês dois vieram da mesma raiz, de Deus. Quando ele vai despertar a consciência dele, ele vai ver os grandes erros que você fez. E se você realmente fez grandes erros desequilibrados contra a natureza do equilíbrio, ele vai desprezar você e vai manifestar esse desprezo. Por que ele vai fazer isso? Porque esta é a lei divina. É dando que se recebe. Você deu erro, receba desprezo. Você deu amor verdadeiro. Às vezes, amor verdadeiro é dar uma paulada. Isso, às vezes, é amor verdadeiro. Às vezes, dar uma paulada. Aquilo que é necessário. Não estou falando nada, porque não se pode criar regras. A única regra é amor e bom senso. Amor verdadeiro, não amor artificial, não amor pré-fabricado, amor pré-estabelecido, pré-programado. Amor programado não é amor. Não é amor, é falsidade. É desequilíbrio que dá um resultado terrível com o tempo. Porque a mesma coisa como você olha um relógio de ponteiros e você olha bem e você vê que os ponteiros não estão se mexendo. Só depois de muitos minutos, quando você olhar, você vai ver que eles mudaram de lugar. A mesma coisa, o comportamento teu hoje, tanto faz com teu filho ou com de uma outra maneira da tua vida, o teu comportamento parece que não faz nada, não mexeu em nada, não estragou nada. Parece. Mas se você olhar ao longo do tempo, de umas semanas, dias, ou nem falando de anos, aí você vai ver quanto estrago você fez, ou quanto bem você fez, manifestando um verdadeiro amor sincero, espontâneo, que vem direto do teu coração espiritual. Teu coração espiritual é o sentimento de liberdade, consciência e bom senso. Mas muitas vezes as pessoas chamam de consciência um preconceito. Ah, você não tem consciência? Você não vê que ele precisa e tal? Tem muitos casos assim. Não, isso é preconceito. É preconceito. Por isso é necessário meditar. Você precisa meditar para você expandir a mente em Deus, expandir a mente no infinito todo, expandir a mente na inteligência universal que você desconhece, expandir a mente e aquietar os sentidos físicos. Aí você volta depois de uma experiência de meditação assim, você volta renovado, você volta energizado, e aí você pode usar a tua inteligência e o teu bom senso. Tem que pôr em prática o que a gente está aprendendo. Porque se não colocar em prática, se não houver mudança na maneira de agir, na maneira de pensar, tem que começar mudança com maneira de pensar. Mas se não houver mudança na maneira de agir, no dia a dia, eu vou ficar muito frustrado que eu gastei todo o meu esforço. Mas eu tenho certeza que não. Tenho certeza que isso
vai acontecer, porque essa é a lei da natureza. Porque eu vejo como vocês penetram no mundo espiritual cósmico. Isso está acontecendo. E se isso está acontecendo, vocês têm condições de mudar. Então, tem que pôr em prática. Agora vai ter um mês de recesso. Quero ver para crer a mudança que vocês vão pôr na vida de vocês. Mudança prática. Lembram, você não nasceu para sofrer. Você nasceu com a felicidade divina. Ponha em prática essa felicidade. Desliga os teus apegos. Desliga os teus preconceitos. E não faça nada com regras. Não existem regras. Raciocina. Raciocina. Penetra com a inteligência da tua mente nas coisas e analisa. Raciocina, analisa, põe a tua vontade para funcionar dentro de você de acordo com o teu entendimento. Não de acordo com o que eu estou falando, não de acordo com o que está escrito nos livros, não de acordo com ninguém, de acordo com você. Mas faça isso. Não seja um robô que executa regras. Isso é robô. Não seja robô. Seja livre. Raciocina. Se tiver dúvida, pergunta sinceramente a Deus. Ele vai te responder diretamente. Mas para ele te responder, você tem que ficar quieto. Tem que ficar aberto. Tem que escutar o que ele está falando. Porque Deus fala com todos. Ele não parou de falar com o homem, como está escrito, como os sábios, entre aspas, como os sábios dizem que Deus falou com a humanidade até 400 anos antes de Jesus. E depois acabou. Não tem mais profetas, não tem mais contato com Deus, não tem mais contato com anjos. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira, isso é preconceito, isso é burrice. É burrice quem falou isso. Deus está onipresente. Deus está onipresente. O tempo todo. Ele está presente o tempo todo. Agora e há meia hora atrás e há 3 horas atrás. E ele vai estar onipresente amanhã, depois da manhã e qualquer período no futuro. Enquanto você respira, você pode entrar em contato com ele. E deve fazer isso. Torna o resultado da tua meditação, transforma em prática. Transforma em prática, raciocina e faz. Se você só pensar, o teu benefício vai ficar só no pensamento. Faz, arregaça as mangas, ponha para funcionar a tua força de vontade. Se você é homem, como se diz, se você é ser humano, faça isso. Põe a tua vontade consciente para funcionar. Se você não fizer isso, se você tem medo ou qualquer outra restrição, fica sabendo que você vai ficar pisando como robô na mesma tecla. E aí você tem que rezar bastante para Deus vir te salvar. E ele vai vir, vai te salvar através da lei do karma. E a lei do karma dói. Dói. Porque quanto mais tempo você fica pisando no mesmo lugar e não fazendo o que você sabe que tem que fazer, mais amarras você
mais grude você, mais cola você junta nesses hábitos, e vai ser mais difícil e muito mais dolorido para se livrar. Então, irmãos, se você medita com seriedade, transforma esta meditação numa ação prática. Não interessa qual é a tua crença, qual é a tua religião. Não, você acredita em Deus? Só tem que acreditar em Deus. Deus abstrato, Deus do universo, o criador desse universo. Ele está esperando por você. Ele está esperando você explorar ele. É que nem uma montanha de ouro. Você vai dizer, eu tenho na minha frente uma riqueza, uma montanha de ouro. Isso é verdade. Então, o que você faz com este ouro? Nada. Você tem que ir lá e garimpar o ouro, para você tirar um pouquinho de ouro. Mas um pouquinho de ouro vale muito. Igual como garimpar Deus. Você tem que garimpar este Deus dentro de você e pôr ele em prática. Pôr em prática. Uma vez que você consegue este ouro garimpado, todo mundo vai dar valor, porque o ouro é valioso em qualquer lugar. É a mesma coisa. É a mesma coisa, ouro físico e ouro espiritual. Uma vez garimpando, você é o primeiro a ser beneficiado. E aí, se você ama os teus filhos, tua família, os teus entes queridos, eles também vão ser muito beneficiados. Não tem dúvida. Então, arregaça as mangas e vai trabalhar dentro de... Vai trabalhar. Lembra que na Bíblia Deus falou, quando mandou embora Adão e Eva do paraíso, falou para eles, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Está aí o exemplo, está aí o simbolismo. Você tem que trabalhar dentro de você. Nada vai vir de graça. Nenhum anjo vai pegar uma bandeja de prata e vai descer do céu com essa bandeja, com um copo de licor ou vinho para te oferecer, você que está sentado e esperando. Ele não vai trazer nem vinho, nem licor e nem água. Se você está com sede, vai buscar a torneira que está perto de casa, na tua casa. Vai, abre a torneira e beba água se está com sede. E considera, é Deus que está dando para você esta água, porque Ele a criou. Precisa falar mais alguma coisa? Muito bom. Muito bom. Quer dizer que Deus não tira férias. Não, mas Ele sempre vai te dar a sensação que você pode tirar férias. Merecidas. Merecidas. Porque Ele falou, com o suor do teu rosto comerás o pão. Quer dizer, você vai se cansar para trabalhar, para conseguir este pão. E aí você vai sentar para descansar e desfrutar o pão que você trabalhou por ele. Então, existe descanso no meio da casa. Da casa. Para Deus não tem descanso,
Mas para nós que estamos girando num planeta que tem dualidade, que tem dia e noite, então, nessa troca de dia e noite, nesse giro, a nossa vida é feita de lado de luz e lado de escuridão, lado de trabalho e lado de descanso. Muito bom. Então, podemos fazer a nossa meditação.